Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui nos ajeitando com o 8º episódio da 3ª temporada da série Snowpiercer, exibido na Netflix. Pois bem, pessoal, começamos a nos aproximar do encerramento aqui desta temporada. Pois é, só faltam mais 2 episódios. E depois daquele anterior, que foi aquela maluquice, aquela alucinação do Layton, naquela situação completamente sem sentido, vamos combinar, né? A gente esperava, claro, que agora, nessa semana, a história engrenasse, justamente, né, se encaminhasse para o seu final. Mas o que a gente acaba descobrindo aqui pra gente é um episódio que ele quase se aproxima de ser também mais outro episódio filler, ou seja, outro de encher linguiça. Por pouco ele não é batizado com a mesma performance, digamos assim. Na verdade, a gente precisa mais categorizar esse episódio aqui como um episódio de transição, ou seja, ele está preparando algumas coisas para se desenvolver lá mais para o futuro. E necessariamente não se deve considerar como um episódio fraco, apenas fraco. Porque ele, na verdade, ele começa a engrenar as coisas. Não transforma nada em muito concreto, mas de qualquer forma é aquele tipo de episódio que não dá para deixar de assistir. Porque o filler sim é o episódio que você pode pular à vontade, porque você não perde nada. Tanto que, né, a referência que a gente tinha lá do episódio anterior que podia ser pulada é justamente que aqui, num certo momento, o Layton conversa com a Asha a respeito justamente daquela figura, daquela árvore que ele viu então no calendário, coisa que a gente acaba entendendo vendo as imagens, né? Ninguém diz, ele viu um calendário exatamente, mas não, aqui ela fala, a imagem, essa árvore está lá no meu calendário para me lembrar do que era o passado, né? Ter esperança e patati patatá. Ou seja, naquela conversa exatamente dos dois, dá a entender que o Layton considerou que ele estava completamente errado por causa de uma figurinha que ele viu, né? E imaginou certo novo Éden. Dito e feito, né? Exatamente, anula completamente a necessidade de a gente assistir o episódio da semana passada, que foi aquela maluquice. Mas esse aqui, por exemplo, sim, tem momentos de começar a ajeitar as coisas para momentos futuros. Mas a gente pode dizer que também ele não é dispensável, porque justamente a figura da Asha passa a ser importante, porque se a gente já pula para o episódio seguinte, a gente fala, ué, cadê a personagem? Sumiu? Por quê? O que aconteceu? Bom, literalmente, né, o show acaba dispensando essa personagem. E aí eu preciso fazer uma certa consideração, né? Caramba, era uma personagem interessante, por que resolveram simplesmente matar, até de uma forma meio sem graça, vamos combinar também, né? Porque não foi algo emocionante, né? E era um personagem que eu acreditava que poderia desenvolver coisas tanto para o lado do Layton como para o lado do Will Ford. Eu achava, por exemplo, que ela iria se fixar na visão de um dos dois e depois, lá para os meados da temporada, ela ia mudar de ideia e meio que trair o primeiro, né? Mas isso não aconteceu, porque justamente onde ela poderia mudar exatamente de condição, porque, lembram, né, quando ela se encontra com Will Ford em certo momento aqui do episódio, quando estão lá, né, na locomotiva do Snowpiercer, ela fala, você é o grande maquinista, parece, né, soar uma certa admiração por ali, e, claro, né, na hora eu pensei, vai começar a pintar a situação onde ela vai começar a mudar aos poucos de lado, mas não deu tempo, digamos assim, né, ela estava focada exatamente nos ideais aqui do Snowpiercer, diz assim, ali é um ecossistema funcional, ali é a nova vida. Nem necessariamente, no conceito dela, se precisa de um novo Éden. O novo Éden para ela já era no Snowpiercer. Só que isso acaba sendo demonstrado de uma forma completamente rápida, apressada, aqui mesmo dentro do próprio episódio. Aliás, praticamente ali na abertura dele, porque o episódio é focado na sua personagem. E temos aquele contexto onde ela até uma coisa curiosa, né? É uma edição de imagem ali que fica até esquisita. Peraí, né? Ela está trabalhando ali na colheita, de repente ela é acusada de estar roubando batatas, né? Ela está roubando batatas do mercado. Ou seja, aquela acusação da Ruth foi exatamente quando? Antes dela começar a trabalhar ali na colheita ou depois? Uma coisa levou a outra? O que veio antes? O que veio depois? Não dá para entender direito, foi mal explicado. Ou seja, e ali se resumiu que ela encontrou o seu lugar dentro do trem. No comecinho, exatamente do episódio, depois
acaba se dispensando a personagem. Ou seja, o que aconteceu? Será que os roteiristas, eles desistiram do personagem? Não, vamos colocar um personagem novo aqui, porque é sempre interessante, né? Você começar uma nova temporada com novos personagens. E de fato, pouquíssimos foram agregados. O que aconteceu de fato foi que se perdeu muitos, né? Teve aquela desculpa, digamos assim, né? De uma temporada para outra, nessa passagem de 6 meses, que aconteceu uma certa gripe. E alguns personagens que a gente já conhecia de temporadas anteriores foram comunicados que não, eles morreram por causa da gripe. Não entendi. Será que até foi realmente uma referência à pandemia que a gente vive no nosso mundo real? Se foi bem en passant, mas... Ou seja, eles dispensaram personagens e precisava acrescentar outros. Praticamente foi o único, né? Que foi o mais fixo, né? Que acabou... Fixo não, recorrente, né? Que de vez em quando aparecia e estava pouquinho ligada à trama. Mas o bom da personagem é que ela era completamente instável. Você percebia que ela estava meio amalocada. Como poderia ser possível usar esse fato, o estado dela, na verdade, para desenvolver muitas situações de conflito, onde ela poderia realmente acabar atraindo um ou outro grande figurão aqui do show, Layton ou Will Forge, ou outros personagens, né, por causa justamente do estado em que ela se encontra. Mas resolveu tudo fácil aqui, quase num flashback. Ela achou o seu lugar no teaser aqui desse episódio. Ou seja, e depois o que acontece de recheio do episódio não é muito interessante. Na verdade são 3 momentos, né? Por exemplo, o Roche com sua filha, a Teal com a Audrey e também Will Forge com Zara e a bebê Lyanna. Acabou, não tem mais nada, né? Inclusive, quando apareciam esses 3 momentos exatos, eu ficava, caramba, esse episódio vai ser arrastado, porque não tinha grande coisa a ser apresentada, justamente nessas pequenas 3 linhas narrativas. Não tinha nada demais. Claro, há o preparo, que é justamente o que eu falei, é um episódio de transição, e principalmente ali na questão da Teal com a Audrey. Tá pintando ali um relacionamento um pouco mais intenso, já que agora ela se considera a Audrey, né? Não mais pertencente, entre aspas, né, ao Will Forge. Ela tá querendo conquistar uma nova paixão, por exemplo, com a Teal. Tá pintando um lance ali, com certeza, entre elas, né? A questão ali do pai e filha, Roche e a... como é o nome dela? Esqueci o nome da personagem. É interessante, mas ali, realmente, de fato, não rende muito. E meio que fecha até o ciclo que foi a dor dos dois, né, de terem perdido, né, esposa barra mãe. Meio que se encerrou. Na verdade, não foi um preparo para algo que vem depois. Foi um fecho, na verdade. Já ali na relação entre a Zara e Will Forge é interessante, né? Eles realmente conversavam bastante naquele período de afastamento também de 6 meses. Eles têm uma certa conexão que pode gerar alguma coisa também promissora para o futuro, mas ficou assim um pouquinho em aberto, digamos assim. Agora, claro, algumas coisas interessantes de fato, que aí sim são um grande preparo para o encerramento da temporada, dos 2 próximos episódios, são, digamos, os 2 episódios, os 2 mistérios colocados aqui bem en passant e também de uma maneira bem meio que direta, né? Tem a questão ali da LJ, né, que começou a ficar preocupada. Peraí, estão procurando a Melanie? Não pode, porque senão vão me ferrar, né? Eu era uma das grandes inimigas, né, da antiga chefona Melanie, né? Não, tenho que impedir. Mas o que ela faz, de fato? Uma coisa meio rocambolesca, né? Ela vai parar lá na enfermaria barra sala da cientista maluca lá, e do nada, né, ela se propõe, se oferece para alguma coisa, acaba tomando uma injeção ali anestesiante e a maluca lá da cientista arranca um bife dela, né? Na verdade, arranca a parte superior ali da pele dela, deixando ela literalmente em carne viva. Caramba, que coisa bizarra. A personagem realmente sempre se propõe a isso, né? LJ é a bizarrice, né? Como eu sempre comento, uma referência a Twin Peaks aqui na série, mas e a gente não entende que diabo foi aquilo, né? E lembrando também, né, que lá na conversa do Will Forge com Zara, teve a questão de, peraí, o bebezinho aqui não manifestou nada diferente não, né? Sua resistência ao frio, Zara até fez aquela piada, não, ela não se mostrou interessada em nenhum cubo de gelo. Foi muito boa a piada, vamos combinar. E uma coisa associa a outra, né? Realmente, o que fizeram com a bebê? O que vai resultar disso?
Mas antes, é que é muito difícil você trabalhar com alguma coisa de impacto por um bebê, né? Porque vai colocar o menininha lá na câmera justamente de extração, fica meio esquisito, né? Mas enfim, acho que a vertente ali pela LJ talvez seja mais interessante. Só que depois, no finalzinho do episódio, também a gente acaba descobrindo que a cientista maluca ali, ela tá meio que tratando um homem, né? Um homem que parece ter uma mão um pouco mais forte, né? Quem é ele? Será que é o grandão, que já havia morrido congelado? Tem algum personagem que morreu, a gente não sabe, que poderia não ter morrido? Por exemplo, será que é o Pike, que foi outro personagem também dispensado de uma maneira assim meio abrupta também no final das contas, né? Mas será que ele não morreu? Ele morreu esfaqueado, né? Mas caramba, a cientista maluca consegue reviver os mortos através daquelas peles de implante? Não sei. Ou eu acho que é até mais fácil, uma vertente mais interessante para a gente poder confiar que vai acontecer de fato. Será que não é o seu marido, o outro cientista maluco, que também foi dado como morto pela gripe que aconteceu naquele surto dos 6 meses entre uma temporada e outra? Deve ter sido isso. Acho que é mais provável. Talvez, né, sim, algumas pessoas morreram, pessoas conhecidas, personagens que a gente já conhecia de outras temporadas, né? E meio que foi dito que não, ele também morreu, mas que de fato não. Ele só estava sendo um ratinho de laboratório. Eu acho que é até melhor ser ele, esse personagem, o outro cientista maluco, do que um outro personagem que já havia morrido. Seria forçação de barra demais, né? E a gente já viu, na verdade, por 2 vezes aqui na série, personagens que nitidamente pareciam que tinham morrido, mas de fato não, né? Que foi o caso, por exemplo, lá da Josie e também do Kelvin. Mas enfim, e claro, também a surpresinha ao final do episódio, quer dizer, não é surpresa, já estava se estabelecendo isso durante todo o decorrer dele, né? Que é a questão de achar de fato a Melanie, né? Numa certa composição bem pequenininha, né? Que está andando por um certo trilho lá, né? Assim, né? Também tem que lembrar que o episódio teve um momento de tensão que foram aquelas típicas coisas de ação que de vez em quando aparece na série, pelo menos uma vez ou 2 em cada temporada. No caso aqui, né, foi aquela nuvem, né, de gases vulcânicos, né, que eles tiveram que entrar, né, e obviamente, né, acabou entrando para dentro da circulação de ar, né, acabava murchando lá todos os vegetais e foi por causa disso, claro, que resultou na morte, no sacrifício, na verdade, né, de Asha para salvar a todos. De novo, né, até voltando ao personagem, né, cara, que coisa forçada, porque desperdiçaram, e também foi mais forçado ainda a situação que ela se meteu para poder acabar fazendo o tal do sacrifício, né, porque aquele acesso onde eles precisavam ir, regular lá onde entrava o ar, né, o mecanismo, né, a única maneira de entrar lá era através daquele micro buraco. Uma coisa absurda, totalmente. Claro, eles não puderam entrar porque eles estavam vestidos inicialmente, né? Depois ela tirou a roupa e foi fácil, mas não tem cabimento, né? Apenas um acesso do tamanho de um, digamos, mecânico, de um técnico de corpo magro, né? Não podia ser, né? Se isso trabalha caras parrudos, como é que ele entra lá dentro do buraco? Não entra de jeito nenhum. Não tem cabimento. Aquilo foi muita forçação de barra do roteiro para somente ela descer e ela acabar fazendo o sacrifício. Claro, ele fez a mesmíssima coisa, o Leito, quando a salvou lá na usina, né? Foi a mesma coisa, foi ficamos quites, né? Você também iria morrer, na verdade ele iria morrer, né? Se ele não encontrasse lá oxigênio, encontrando ela, porque na verdade ele não sabia exatamente que existia uma pessoa por lá, né? Ele foi de xereta andar, né? Também foi uma situação super forçada, né? Mas de qualquer forma ficaram quites e realmente ela devolveu. Mas não tem lá muito sentido. Eu não me comovi com a perda dela, da personagem. E eu fiquei só chateado que, caramba, ela parecia ser promissor, mas não foi. Não será, na verdade, né? Enfim, o episódio ele é todo meio gozado, né? É um episódio que é mais pé no chão, mas ele acaba perdendo feio para o episódio da semana passada, que era uma maluquice completa. E sim, por causa disso, eu vou até dar uma nota menor do que eu dei para o outro episódio. É o jeito. Sim, esse episódio aqui, que é um episódio de preparação, não chega a ser um filler, mas por causa da morte da Asha, que é uma personagem, teoricamente, entre aspas, importante, e algumas colocações de novos mistérios, faz com que esse episódio não seja um filler, mas um episódio de preparação. Mas mesmo assim,
ele acaba sendo um episódio frustrante, porque durante vários minutos você só fica olhando e vendo aquelas situações, daquelas figuras ali, né, que realmente não chega quase a lugar nenhum. Enfim, esse episódio aqui acaba perdendo feio. Esse episódio, na verdade, faz com que o anterior seja até interessante, agradável e divertido, de tão meio descompassado que é esse daqui. E, portanto, já encerrando mesmo, né? Para ele, esse 8º episódio, que deveria já ser uma bela preparação para o final da temporada, eu atribuo apenas 1,5 asteriscos. Realmente muito fraco, meio ponto a menos do que eu dei para o da semana passada. No meu caso, para mim, na minha opinião, foi uma bela de uma decepção o que eu vi aqui nesta semana. Mas, qual a opinião de vocês? Escreve aqui nos comentários do vídeo. É isso.